Boa, Dezinho, isso aí, vamos ver TV no meio do programa. Fala galera, tá começando mais um PL Brasil Stories, capa. E continuando o nosso quadro, vocês já devem estar imaginando o que é, de rivalidades. Vamos falar do Merseyside Derby. O derby de Liverpool, né, Julião? Da cidade de Liverpool, tanto Everton quanto Liverpool, um estádio que tem a distância do outro de mais ou menos menos de 2 km no caso. E, assim, sensacional essa rivalidade, que tem um parque entre os dois estádios e dá pra ver um estádio do outro, né? Então, assim, vamos colocar começa já aqui, assim, né, vamos Julião? colocar as imagens pra vocês verem como que é pertinho os dois estádios. Muito perto. Enfield E o Goodson Park, Goodson né? Park. Muito legal, muito bonito. Mas vamos falar o que interessa. interessa. Ó, pessoal, por que Merseyside Derby? Merseyside é um condado metropolitano no noroeste da Inglaterra, ali na região de Liverpool. E em Liverpool passa um rio que chama Mersey. Então, por isso, Merseyside... É porque é o da cidade, né? Tá dentro de Liverpool e E virou isso. antes desse nome, Julião, teve outro que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu vou falar como surgiu os dois times, beleza? O Everton já existia, pessoal, antes da formação do Liverpool. Era mais antigo. Era mais como é que começou essa rivalidade, né? Já pra dar um salzinho na história, assim. Mais ou menos, 1893, 94, por aí. A gente viu datas diferentes. O Everton, né, a diretoria do Everton jogava, só existia o Everton, o Liverpool ainda não existia. O Everton jogava em Anfield, estádio que hoje é do Liverpool, e o dono da terra do Anfield, ele chama John Holding. Ele era dono do Anfield, né, da terra, e ele fez uma parceria com a diretoria do Everton, e os jogos o Everton mandava em Anfield Road. E assim, e como é que começou isso? Como é que o Liverpool surgiu? Em uma desavença entre o dono do terreno de Anfield e a diretoria do Everton. Ele mandou a diretoria sair do estádio, falou que não ia mandar mais jogo lá. Aí o Everton foi para Goodson Park e o Anfield ficou vazio. Aí ele foi e criou o Liverpool. Aí nasceu o Liverpool, um pouco tempo depois. E o primeiro clássico foi entre Liverpool e Everton, Julião, aconteceu na data de 1894. Vamos colocar aqui a nossa arte, alguns dados interessantes. Sabe quanto que ficou, Julião? Quanto que ficou? 3-0 pro Everton. E o primeiro gol do clássico foi de Jack Bell, o primeiro autor de um gol do clássico, do derby de Liverpool, né? Que é também conhecido como Friendly Derby, né, Capas? Já foi chamado de Friendly Derby, o derby da amizade, né, pra falar assim. Porque antes, né, assim, antes da década de 70, da década de 60 ali, mais no início do século passado, os times tinham como característica as famílias irem ao estádio, né, a família tanto do Liverpool quanto do Everton, só que dentro dessa família era dividido. Tinha torcedores do Liverpool e tinha também torcedores do Everton. Então, assim, era uma junção muito legal, era um clima de amizade nos estádios e sempre tinha torcida diferente, né? Tipo assim, mando de campo do Liverpool, tinha torcedor do Everton, na arquibancada com o Liverpool, e não era essa guerra toda que é hoje. Não é uma guerra toda, mas é uma rivalidade hoje mais aflorada, eu diria, mas assim, antes não era muito assim, por isso que era chamado de Friendly Derby. É claro que da década de 70 para depois, né, que começou a aflorar o movimento hooliganista na Inglaterra, é claro que teve briga entre as duas torcidas. O auge, né, também, né, Júlio, dos dois times, tanto do Liverpool, né, aquele time do Liverpool famoso, e do Everton também conseguindo campeonatos ingleses, então assim... Mas a violência é muito menor nesse clássico do que, por exemplo, um Tottenham e Arsenal e o West Ham e Millwall. O West Ham e Millwall, pelo que a gente está percebendo, quanto mais a gente estuda, é uma coisa fora do comum. E ficou mais ainda como essa alcunha de clássico da amizade. Teve isso primeiro, né? Essa questão cultural das famílias irem juntas aos estádios torcer para ambas as equipes, mas isso aumentou mais ainda depois do desastre de Hillsborough, né, Capa? E depois dessa tragédia, a polícia da Inglaterra culpou os torcedores do Liverpool. Clica aqui no card para você assistir. A gente conta direitinho como que aconteceu essa tragédia. Um jornal em específico, um jornal muito forte. Culpou os torcedores do Liverpool pela tragédia que foi uma falta de segurança. A gente não vai dar mais detalhes para não ficar um vídeo muito extenso. Mas enfim, aconteceu isso com a torcida do Liverpool, os torcedores do Liverpool morreram e os torcedores do Everton foram muito solidários, Capa. Eles lutaram junto com o pessoal dos Reds para poder provar na justiça que os torcedores eram inocentes. Então, por isso, mais ainda, que são duas torcidas que se respeitam muito e têm muito carinho, né? Vamos para dados agora, Capa? Vamos lá. Você bem disse que a primeira partida foi em 1894 e desde então, mais de 120 anos,
Foram 232 encontros, já contando esse último agora do gol do Origi, né? Aquele gol que não... sem palavras. Esse aí entrou pra história dos clássicos. Bizarro. O Liverpool ganha com 93 vitórias, o Everton ganhou 66 e foram 73 empates. Sobre esses números, até 1970 o Everton era soberano. Década de 70, comandada ali em diante, né, por Bob Paisley. Ele foi o maior técnico da história do Liverpool, ganhou 3 Champions, ganhou Campeonato Inglês, primeira divisão. Tinha o Ian Rush, tinha o Kenny Dalglish. Tinha o Sam Lee. Muitos jogadores marcantes da história do Liverpool. Era uma máquina. Era uma máquina. Vale um esquadrão de mortais. Vale sim. Vamos pensar nisso. Vamos fazer. Ó, os maiores artilheiros do clássico, a gente falou do Ian Rush, ele marcou 25 gols só em derbys. Ele que também é o maior artilheiro da história do Liverpool. E logo em seguida, Dixie Dean, um dos maiores ídolos da torcida do Everton, com 19. E aí abaixa muito, né? O Sandy Young, 9. Steven Gerrard com 9 e por fim Harry Chambers e Jimmy Settle. Eu acho muito difícil alcançarem o Rush, viu, Julião? E quem jogou mais foi o goleirão Neville Southall, do Everton. 41 derbys no espaço de tempo entre 81 e 98. Southall é uma estação de metrô em Londres, Julião. Olha só. Vamos colocar mais imagens. E a maior aqui. goleada, né, Julião? Na primeira divisão, Liverpool 6, Everton 0 em 1935, a época que o Everton ainda era soberano, pessoal. E para finalizar os dados, olha que coisa interessante. Já tiveram 44 vira-casacas na história desse clássico, ou seja, jogaram pelo Liverpool e pelo Everton. Mas um cara aqui, esse Abel Xavier... Chamou a atenção, né, gente? Chamou a atenção. Ele que foi um zagueiro, ele era de origem moçambicana, mas se naturalizou português depois. Ele foi o único vira-casaca da história do derby a jogar os 2 derbys da primeira divisão na mesma temporada, por times diferentes, pelo Liverpool e pelo Everton. Ele chegou no Everton primeiro, jogou o derby do primeiro turno, se transferiu naquela janela pequenininha de transferências de meio temporada e jogou do Liverpool. E não é brasileiro, viu, pessoal? Ele não é brasileiro, ele é português. Tem um nome assim parecido com a galera aqui, mas não é não. Agora vamos para o tiratema de títulos, Capa. Dezinho, roda a arte aí, vamos comparar... 2 dos maiores campeões ingleses, viu, Júlio? Sim. É legal falar isso. 2 times com camisas pesadas, que entortam varal, diria Gustavo Villani, né, Julião? Olha que foto bonita. Sensacional. Sensacional, né? O Henderson, Tom Davis e o Tom Davis. O jovem, né? O jovem Tom Davis. Vamos lá, primeira divisão, Capa. O Liverpool tem 18, né? Era o maior campeão até a Premier League. O Manchester passou o Liverpool com os 13 títulos de Alex Ferguson, o monstro do United. E o Everton, 9 títulos, metade, mas, 27 títulos juntos, Julião. FA Cup, o Liverpool tem 7, o Everton 5. Mais parelho. Se não me engano, o Liverpool é quase dos maiores campeões também. Eles são os que mais têm títulos, assim, tá, pessoal? Entre os que estão mais títulos. Copa da Liga, o Liverpool tem 8 Copas da Liga, o Everton não tem nenhuma. Nada. E a Europa... Aqui eu vou explicar, a gente colocou todos os títulos europeus. O Liverpool tem 5 Champions, 3 a atual Liga Europa, que foi Copa UEFA. Era Taça UEFA, Copa UEFA. E o resto foi daquela Recopa, Supercopa da Europa, do campeão da Europa League com a Champions. E o Everton, muita gente não sabe disso. O Everton tem um título europeu. Chamava Winners' Cup, Capa. Era uma competição da UEFA antiga, antes da Europa League existir. Antes da Copa UEFA existir. Então eles reuniam... Então é uma Europa League, seria hoje, né? Mais ou menos. Um pouco mais fácil, eu diria. Não, com certeza. E aí o vencedor ia pra Recopa e enfrentava o campeão da Champions na época. Ah, entendi. Sacou? Então o Everton tem sim uma Winners' Cup, que chamava Taça das Taças, eu acho, no português. Mas é um só, não tem nem comparação, né? O Liverpool eu acho que ganha de lavada. Internacionalmente, o Liverpool é até mais conhecido, né, pessoal? Mas, assim, o Liverpool chamou mais atenção na história com esses títulos. O Everton tem boas presenças, é um time também muito conhecido. Essa rivalidade é uma rivalidade conhecida, mas, assim, não tem como comparar. Mas, nacionalmente, são 2 gigantes. Gigantes. E agora, para finalizar... os times de hoje. Vamos montar a seleção de jogadores atuais, dos elencos atuais, minha e do Capa, mesclando aí por posição. Meu goleiro é o Alisson. Minha dupla de zaga, Van Dijk e Yerry Mina. Minhas laterais eu fico com a do Liverpool. Robertson na esquerda e Alexander-Arnold na direita. Meu primeiro volante é o Idrissa Gueye. E à frente deles, Naby Keita, como um segundo volante aberto para a direita, com mais preso, e um pouco mais à frente, com mais liberdade, Sigurdsson, para fazer ali a armação do time.
No ataque, aí foi difícil. É difícil. No ataque foi difícil. Mas eu fiquei com o Firmino aqui, ó, de falso 9. Richarlison, o pombo, aberto pela esquerda. E Mohamed Salah pela direita. E o meu técnico, não tem como, né? Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Curtiu a seleção? Pô, curti massa demais, né? Agora é sua, vamos lá. Vamos lá. Alisson é meu goleiro. Gosto muito do Alexander-Arnold, mas vou ficar com o Coleman. Sensacional. Meu zagueiro é o Van Dijk. E meu outro zagueiro é o Michael Keane. Michael Keane, boa. Diferente do Hermina, meu Michael Keane, lateral esquerda. Robertson soberano. Gosto do dinheiro, mas o Robertson tá no momento que não tem como falar, né, Julião? O meu meio de campo é um 4-3-3, pessoal. Meu meio de campo, Gueye, meu cão de guarda, meu ladrão de bolas. Sigurdsson, aberto de um lado, e Keita do outro, né? A trinca do meio campo. Ficamos iguais, né? Não tem como. Acho que ali era soberano. Ataque muito, muito difícil, pessoal. Eu vou ficar com o Salah, aberto pela direita. O Richarlison, de centroavante. E aberto pela esquerda, eu fico com o Firmino. E meu técnico, Jürgen Klopp. É por aí, Julião. Entre ele e o Marco Silva... Eu acho o Marco Silva um ótimo treinador, já falei aqui várias vezes, mas o Klopp é o Klopp, né? O Klopp não fala por si só. Então, assim, ficamos aí, Julião. Acho que então mudamos 2 jogadores, né? Coleman e o zagueiro. E o Michael Keane. And Liverpool have won the FA Cup, the first leg of the double, and perhaps softened the pain that so many of their supporters have been through recently. And in a fine, dramatic final. Então é isso, pessoal. Ó, siga a gente nas redes sociais, vão estar passando aqui. Twitter, Instagram, Facebook, o blog. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Se inscreve no canal. Meu Twitter vai passar aqui, o do Júlio também. E segue lá. A gente bate um papo sempre, né, Julião? E pra terminar, fazer a dança do pombo, né, Julião? E a minha vai ser do Sturridge, ó, a dança do pombo, ó. Ó o Ricão. Terminamos assim. É isso aí, pessoal. Falou. Até terça-feira que vem. Um abraço e tchau, tchau.